Fala, galera, eu sou o Guto Eu Jimenez sou o Nilo Prata. e esse é o podcast Skate, etc. Podcast onde a gente fala sobre skate e tudo mais. É isso aí, galera. Bom, a história do skate, ela sempre foi marcada pela utilização e ocupação de espaços públicos, né? E espaços particulares também. Ao longo desse tempo, o skate foi ocupando ruas, ladeiras, quadras de esportes, piscinas vazias e utilizando os elementos da rua para executar as manobras. Exatamente. E aqui no Rio de Janeiro tem um dos picos que é bem antigo, tem muita história, inclusive, muito além do skate também, tem muita resistência, que é a Praça 15, onde muita gente conhece pelas barcas, só de passagem, a trabalho, mas ali no meiozinho tem um lugar onde a galera resiste de skate há muitos anos. A gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso hoje. É isso aí. Nosso papo é com dois dos responsáveis pelo Coletivo 15, Wilson Domingues, Wilbur e Jéssica Natarelli. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo aí. Tá? É um prazer receber aqui, ainda mais no ar-condicionado, virar um carioca, né? Faz só bem. O que tá fazendo lá fora. Faz bem. Bom, vamos seguir então aquela educação que nossos pais nos ensinaram. Primeiro, as damas. Jéssica, como é que você começou a se envolver com o skate? Então, eu comecei a andar de skate, eu brincava de Barbie, olha. Tava lá brincando de Barbie, e aí eu vi uma galera andando de skate em Del Castilho. Não sei se você se lembra daquela época, daquele quarterzinho que tinha ali. Lembro. Então, era ali. E eu fiquei admirada e pedi pra andar de skate. Pedi pra eles me ensinarem, fui na cara de pau mesmo, de chinelo. E eles falaram, foi bem legal, da próxima vez vem de tênis. Botei o tênis da escola, desci. E depois, assim, né, de um tempo, eu descobri que a galera que tava ali era a galera da Rio Skate, Tiaguinho, Leandrinho. A pessoa que assim, mais admirava, que era uma criança, era o Leandrinho varando o cone. Pulando cone de óleo, aquele óleo gigante que hoje em dia... Pra quem nunca viu... Pra quem nunca até viu... hoje ainda. Imagina. Isso que ano, mais ou menos? Assim, eu tenho 35, eu tinha uns 11, faz as contas, porque eu já esqueci. 2001. 2000 e alguma coisa. 2000 foi a minha época Tá bom. da Rio Skate mesmo. Foi. Eu tinha todas as Rio Skates. E assim, nessa época, esse tipo de atitude não fez nenhum sucesso dentro da sua casa, né? Ou fez sucesso? Como é que foi, assim, a reação dos seus pais? Então, acho que o skate foi um combo, porque eu ainda era muito criança, né? E, tipo, não é comum as meninas brincarem, né? Porque aí no Arandá, brincarem de skate, né? Desde criança, geralmente as bonecas que são oferecidas. Então, eu tive acesso ao skate na transição para adolescência, né? Então, o skate já veio um combo junto. O rock, a rebeldia. Então, foi Toda a cultura englobada na parada. Toda a cultura, me envolvi em tudo. Tanto que eu defini meu estilo musical dentro do rock de cara, que foi o punk rock. E assim, o skate, a princípio, era muito bem-vindo pela minha mãe, né? Ela acompanhou a gente, pela minha irmã também. Ela acompanhou a gente... inclusive acompanhava o Tiaguinho, levava a gente pra tudo quanto é lugar. Pô, legal, que bom, cara. Isso na época era raro. Bom isso. começo. Entendeu? Começou bem, Minha mãe comprou um tênis, ela... Não, você tem que ter um tênis de skate. Eu lembro que ela passou um cheque e tal, e não tinha tênis. Então, o primeiro tênis foi um número masculino pequeno, que foi o Kicks Hexágono. E aí foi assim, sabe? Acho que minha mãe incentivou bastante no início. Elas vão saber de alguns detalhes. Que eu fui pra essa 15 a primeira vez fugida, né? Imagina, uma menina de 12 anos, 13 anos, meio do centro do Rio de Janeiro. indo pra essa 15 de 292, que era aquele ônibus lá, que passava em Del Castilho pra essa 15. Dei vale transporte pra todo mundo na hora. Que minha mãe me dava, eu falei, aí, gente, já temos passagem, ninguém precisa passar no da roleta. E foi a primeira vez que eu cheguei na 15. Mas não frequentava naquela época, obviamente, né? A gente vai chegar lá. Vamos Claro, ver com claro. o Wilson. Como é que você se envolveu no skate, cara? Que eu te conheci naquela leva MHS. Né? Foi bem antes, foi no final da década de 80. Morava no Caxambi Meyer ali, próximo ao Norte Shopping. E aí começou aquela área de lazer, né, na garagem lá, os domingos. Estacionamento superior do Norte Shopping. É bom lembrar, naquela época os shoppings não abriam aos domingos, galera. Depois começaram a abrir só a área de alimentação, mas nessa época, nos 80, anos 90, eles simplesmente não abriam aos domingos. Então, o Rio Sul era utilizada a ladeira que o pessoal fazia o downhill slide e tal, a ladeira dos estacionamentos, e o Norte Shopping, que era flat, era utilizado pela galera do street, que
né? Exatamente. E aí eu andava de bicicleta pelo bairro, mas era muito moleque ainda, tinha, sei lá, 13, 12 anos de idade. E aí meus vizinhos ali, vamos pro Norte Shopping de bike, vamos, é perto, era no final da minha rua. Aí eu comecei a ir. Aí chegando lá, eu vi uma galera andando de skate, assim, e parei pra ver. Nessa época devia ser aqueles 100 moleques, era muita gente que andava, né, cara? Muita gente, nos sabe? domingos do Norte Shopping. E eu olhando assim, pô, a roupa da galera, a atitude, o carrinho, assim, aquilo tudo. Cara, que parada foda. Aí eu larguei a bicicleta de lado e comecei a andar no skate dos meus vizinhos, os moleques lá da rua. E aí fiquei meses andando no skate, e aí eu tenho, né, uma madrinha que ela é meio mais maluquinha, assim, né, mais diferente da família. Vou dar uma olhada. E aí ela perguntou, o que você quer de Natal? Eu falei, pô, eu quero um skate, não sei o que lá. E ela foi e comprou um skate pra mim. Fiquei felizão. Era um skate horrível, muito ruim mesmo. Tipo, mal andava, assim. Sei, aquelas rodas de plástico, Roda caixa de plástico, pilha. caixa de Acho que é mais pilha, assim, sabe? né? Biqueira, Metal, sabe? Tipo, no tail tinha saboneteira, greve, Sim. sabe? O truque era de plástico. Todos os plásticos possíveis da época, Horrível, né? muito ruim. Mas eu sei que eu andei tanto com skate que eu me animei em reformar o skate ainda, sabe? Eu lixei, pintei, e meu pai também desenha, gosta dessas coisas. No início ele até me incentivou e tal. Só que a roda tava muito ruim e minha irmã tinha um patins, que a roda era melhor do que a do meu skate. Tava Pronto. jogado o patins. Aí eu peguei só um pé e naqueles truques fininhos, aí eu arrumei uma tábua, montei o skate e comecei a andar na garagem. Só que um vizinho meu veio com um fusquinha e pum, passou por cima, quebrou o skate. Aí eu fiquei tristão, assim, pá. Aí no outro dia o vizinho veio com um skate novo pra mim. Caraca, agora vai. Mesmo? Não, esse skate era montado, era Não, eu tô customizado. dizendo, O meu mas o segundo mesmo skate- vizinho. Não. Como O assim? mesmo vizinho que quebrou, seu. que quebrou o skate, ele te deu um skate novo? Sim, aí no outro Porra. dia foi ele chegando do trabalho, ele quebrou meu skate. E no outro dia, quando ele chegou do trabalho, ele viu que eu fiquei triste, trouxe um skate novo. Só que que era um bom, Big cara. Job, ruim pra caramba também. Pô, mas já é um degrau. Já era tá um bem degrau melhor, mas já é um degrau. Tinha um moleque lá da rua que era pro-life. Pô, isso aí é mais foda. Mas era uma merda. É uma também. merda também, é. Sacou? E o curioso é que essas marcas, que é a Coast antiga, né, que era a Big Job e a ProLife, eles patrocinavam skatistas profissionais, Sim. cara. Sabe, a Coast patrocinava o Mureta e o Bigo. É. Só que assim, eles enchiam, era roda gringa, truck Indy, que eu acho que eles raspavam, né, a marca do lado, Isso. enchia o shape de adesivo, era só shape gringo, e a roda virada com a arte para dentro. Entendeu? Porque assim, a Coast fabricava tudo, mas era uma bosta. E pagavam dinheiro para os caras foram para o Mundial, foram para os Estados Unidos. Cara, e era época totalmente customizado os skates. E aí eu comecei a frequentar o Norte Shopping, fui saber depois de mais de um ano o que era a Oli, porque não tinha revista, não tinha vídeo de skate, não tinha nem tênis de skate, pelo menos onde eu morava, no subúrbio do Rio. Nessa época, assim, as revistas acabaram no final de 90, né, quando veio o Plano Collor e acabou tudo. Entendeu? Foi assim, literalmente de uma hora para outra. Num mês eu estava com a revista Skating, viajando pelo Chile, Peru, Argentina, fotografei, fiz a matéria e tal, mandei para São Paulo. Pouco tempo depois, mandaram tudo de volta, todo o meu material que tipo a revista tinha acabado. O cara ferrou a economia do país e as marcas simplesmente não aguentaram. Então é por isso que você não via a revista. Porque não tinha. Não, mas eu tô falando do final da década de 80. Exato. Não, aí ainda tinha. Aí depois eu descobri a Skating e a Overall. Foram as que resistiram. Entendeu? Sim. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque eu saía da escola, via lá na banca e ficava juntando dinheiro. Teve uma vez que eu comprei uma dessas. E que era até o cabeção na capa. Pô, aqui a matéria que eu fiz, Rio de Janeiro, skate maneiro. Isso. Aí é dali pra frente. E o que acontece? Frequentando o Norte Shopping, eu vi os caras da ZR. Que eles são mais velhos que eu. Então, eles nem sabem. Esses dias eu até fui lá na casa do Bobinho, conversar com a Taíde, que eles estão gravando aí um doc. Sim, eu tô ligado. E aí eu falei, eu admirava eles, mas não falava com eles, porque eu era muito moleque.
E eu lembro dos gráficos que a gente fazia, até comentei de um gráfico que tinha o símbolo da paz e por dentro dele metade era dia, metade era noite, sabe? Então aquilo tudo foi me instigando e vendo que era possível não ficar à mercê do que, depois de muitos anos que eu fui cair nessa consciência, de que é possível você criar o seu skate aqui da tua área, né? Sem você ficar à mercê só dos gringos, ou de São Paulo, ou de outra área, que é legal também, nos influencia, mas por que não cantar aqui a nossa, né? Exato. Sacou? O Brasil chegou no ponto que ele é o país que tem a segunda maior indústria, o segundo maior mercado do mundo, né, cara? Tudo bem, a gente tem a China, que talvez seja o grande fabricante de skate, mas as grandes marcas são americanas. Cara, porque era muito caro você fazer as coisas. Tá ligado? Sim. Um pouco. Porque é igual a história mundial do skate, né? Até então era um brinquedinho, uma coisa legal. Mas quando vem os caras tipo ZN Boys e começa a ter atitude de fazer o shape, marcar o próprio rolê, fazer as próprias jumps, ficava aquelas corredor humano e a jump lá no final e a galera, sacou? E eu, caraca, dá pra fazer isso com skate, cara. Foda. É muito louco, né, cara? Quando você vai, sempre abre um leque a mais. E quanto mais a gente descobre mais no skate, mais abre a possibilidade. E acho que é esse lance da criatividade também, né? Cada um interpreta de uma maneira e vai levando de uma maneira. Então a gente vê uma jump ali, você pensa numa manobra, a gente tem mais 10 pessoas pensando em outra, e um vai lá e manda uma coisa que você nunca viu, você fica, caraca, como assim? Aí já te dá uma ideia pra fazer uma outra parada em cima daquilo e vai vendo. E junto com isso tudo, descobrindo som. Sim, entendeu? Sim, também. Que música não é fundo, música pra mim é comportamento, é política, sacou? E, pô, você descobrindo ali Dead Kennedys. Antes eu era fã do Guns N' Roses. E aí depois, pô, me apresentaram Dead Kennedys, sacou? Anthrax, já um som mais pesado, rápido, né? E ali junto já começando o Public Enemy. Quando eu ouvi Public Enemy, eu pirei. Que porra foda é essa? Eu tinha uma fita que metade era Public Enemy e a outra metade era Ice-T. Mas até então eu só conhecia Metallica, Anthrax. E eu, caralho, não tem nada a ver com o que eu gosto, que eu gostava, mas eu gosto disso tanto quanto isso, entendeu? E vai só expandindo então, ali. E eu era amigo dos Headbangers, porque no North Shop não era só pico de skatista. Tudo quanto era maluco da rua se juntava lá. Um monte de doidão ali reunido, barulho, música, fedorento, cabeludo, rasgado, headbanger colavam lá também. E punk também, sabe? E continuou por muito tempo, que minha geração também frequentou North Shop. Por muito Os roqueiros. E tem até uma lenda aí que dizem que foi por causa de mim que proibiram o skate no North Shop, mas não foi, não. Eu acho que foi porque os shoppings passaram a abrir aos domingos, cara. Isso não tem nada a ver, assim... Mas qual que é dessa lenda aí? Quero desmentir isso aí. Porque eu quebrei a vidraça lá, sacou? Mas foi... Eu caí muito longe da vidraça e skate ruim naquela época, dando de lado, né? Vai o skatinho assim, aquela rampinha de cadeirante na calçada, ele foi dando de lado, subiu e pum! A vidraça rachou até em cima e caiu tudo. Eu, caralho, fudeu. Fui lá pegar meu skate. Quando eu peguei, já o segurança me agarrou. Não, vamos lá. Vamos descer lá pra salinha. Aí eu, tremendo assim, né? Eu, caralho. Você tinha quantos anos? Cara, eu tinha acho que 15 ou 16. Eu lembro que eu tava de touca, com a calça largona, Wilson a camisa do meu pai, sacou? Que chute no pé, porque eu andava de skate que chute, porque eu não tinha acesso. Aí eu cortava as travas, pintava de verde. Nossa, eu fiz muito isso nos anos 70. Só não pintava, mas cortar a trava do que chute, que o tênis não acabava, né, cara? Porra. E eu não tinha grana, assim, pra ficar comprando o tênis desejo da época, que era o Rainha de couro preto de futsal. Porra, aquele... Topper, Rainha. Aquele era outro. Depois eu tive um e, tipo, usei pra sair um tempo e depois eu botei no skate, eu muito tempo estrela da Umbro, tá ligado? Porque não tinha. Você ia no shopping e não tinha tênis de skate. Não tinha. Mas quando você começou, já tinha um pouquinho mais da cultura, mesmo que fosse mais pontual. Você tinha que ir na skate shop e tal, não passava na TV toda hora como é hoje em dia, mas mesmo assim você disse que a cultura do skate entrou na tua cabeça. Como é que foi essa modificação da menininha da Barbie que ouvia de repente músicas românticas para a skatista que começou a modificar seu cabelo, modificar as roupas? Eu acho que é porque
de certa forma, eu tive até um pouco de sorte de conhecer as pessoas certas, né? Então, eu comecei a ter acesso à informação que não era divulgada. Não tinha internet. Tinha, era discada, mas nem todo mundo tinha acesso, né? As revistas já tinha 100%. A Tribo veio antes. A Tribo. Só que também eram revistas que você não via em toda banca, que também não tinha dinheiro para comprar. O diferencial foi esse, que eu tive acesso às pessoas, né? Certas que me ensinaram um pouco do skate e da cultura, e ali eu fui me encontrando, né? Aí eu peguei a fase mais, né, do punk rock no skate, nos vídeos. Teve a fase do hip hop, né, que é a sua geração. Então, eu acho que era por conta dos vídeos que estavam acontecendo na época, né? Quando eu falo da geração dele, é que o meu namorado, Ulisses Barreto, também é do coletivo. Sim, eu tô das ligado. antigas do skate. A gente se reencontrou aí na vida. Mas eu vejo que as músicas que ele gosta tem muito reflexo dessa fase aí do rap, do hip hop no skate, né? Nos vídeos, principalmente. E aí, os vídeos que eu mais assistia já na minha fase era... O estilo musical mais predominante era o punk rock, o hardcore. E aí, eu acho que isso também te orienta pro caminho que você... Não foi por causa do Tony Hawk, tá? Minha banda favorita é Melancholy. Melancholy, porra, mandou. Fiz até a tatuagem, favorita mesmo. Mas não foi por causa do Tony Hawk, mas muita gente conhece, né, por causa do No Cigar da música, né? Mas, cara, eu acho que é isso. As pessoas passam a conhecer, de repente assiste um vídeo de skate, aí ouve uma música tipo, uau, sabe? Na minha geração, a gente tinha informação cultural que lia na Thrasher. E aí... se desse a cagada de alguém trazer um disco ou uma fita que era copiada milhões de vezes para várias pessoas poderem ter acesso, cara. Então, mas é aquela coisa da influência cultural. Cada um teve a sua, né? Cada geração, a gente tem aqui 4 gerações de skatistas. Cada um teve, entendeu? Uma influência diferente. Sim. Entendeu? E, assim, a partir desse momento que você, vamos dizer, viu que você tinha um lado criativo, você começou a desenvolver a tua arte ou foi... Não, eu já desenhava bem antes de andar de skate. Ah, você sempre curtiu o desenho? Sempre desenhei, Maneiro. sempre andava com um caderninho e ficava desenhando tudo, sabe? Pintando, criando. Aí a minha mãe já viu que não tem jeito, vai por isso aí mesmo. Mas ela achou que você, de repente, seria um arquiteto, alguma coisa ou não? Ela viu que você... Não, eu fiz escola técnica de desenho mecânico, né? No Visconde de Mauá, escola estadual. Transferidor. Mas eu marquei aquilo lá porque era a única coisa que tinha desenho. Desenho. Entendeu? Foi bom pra mim, né? Tudo é bom, tudo é informação, você absorve, né? Até se eu fizesse medicina, mas eu sempre gostei e senti muita facilidade em trabalhar com criatividade, com imagem, entendeu? Apesar de eu ser um cara viciado em música, nessa coisa, né, do comportamento, né? Mas eu tenho a facilidade com a imagem, sabe? Uhum. E coleciono vinil desde essa época também, sabe? Tem discos da época lá, comprava lá em Madureira, ali atrás do cinema. Mas eu sempre ficava vidrado nas capas também, sabe? E o skate tem muito isso, né, da cultura visual, né? Tem muitas janelas para expressar visualmente. O shape é uma janela, a capa da revista é uma janela, a camisa, sabe? Tudo isso, todos esses detalhes ficam gravados em você, no seu DNA, e você vai construindo ali a tua personalidade, né? Sim. E você vê que, assim, os artistas que se caracterizaram por Vince Johnson, da Powell, né? o Jimbo Phillips, da Santa Cruz, Billy Argel, aqui do Brasil, que fez aquelas primeiras artes, dos primeiros shapes da UGG, e depois Lifestyle e tal. Assim, essas pessoas são conceituadas, sabe? Eles são ícones desse conceito. E trouxeram isso, assim, a partir do skate, eles se transformaram em ícones. A entrada do hip hop foi por causa dos Beastie Boys, que eles eram brancos e skatistas, e tipo, porra, peraí, branco e skatista fazendo som? Que porra é essa? Vamos ouvir. E era sensacional. E eles tocavam hip hop e hardcore. Sim. E formaram a banda porque foram no show do Bad Brains. Tá ligado? Não, eles primeiro fizeram a banda hardcore. Aí depois eles... Pô, mas a gente curte música negra. Então como é que vai fazer?
Mas aí já tem o Bad Brains. Vamos fazer hip hop. Sim. E, bom, influencia o mundo até hoje por aí, né, cara? E, bem, eu não queria dar um jump tão longo, né, na conversa, até porque tivemos aí muitas coisas acontecendo, né, nesse meio do caminho, como o 021, né, o coletivo, acho que a gente pode chamar de coletivo, né, porque era você e o Paulo liderando. Né. Conta pra galera o que foi esse movimento 021, porque, assim, a gente se irritava... Todo mundo sabe que tem uma rivalidade de Rio e São Paulo, né? São cidades muito próximas, cidades irmãs, pero não mútil. Né? Paulista sacaneia carioca de lá, a gente sacaneia os paulistas daqui. E essa galera, eles meio que ficaram muito incomodados com o protagonismo da mídia paulista que só falava, só mostrava, só tinha os vídeos, e vocês partiram para fazer o primeiro vídeo, eu acho que do skate carioca, cara. Foi o 021. Não sei se foi o primeiro vídeo, mas o primeiro vídeo que mostra a cena de street, né, contemporânea, eu acho que sim. A gente tinha aqueles lançamentos do Cezinha, que não eram exatamente só sobre o Rio, ele meio que lançava os vídeos, pista, e passava a pista do Rio pra cacete, mas não era uma coisa focada ali, sabe, na galera que tá... Sim, e a linguagem dele era muito mais jornalística também, né, televisiva, e que me influenciou muito também, né? Ficava esperando para ver os programas dele, porque era ouro. O skate na TV não existia, sacou? Enfim, a gente queria fazer alguma coisa que mostrasse o que a gente estava vivendo. O skate na rua, sabe? E a gente começou a se reunir e se encontrar na loja do Salada, aqui no centro. Sim. Sabe? E a Bionic Skate Shop. E conheci o Adriano Salgado, que estava começando a Rio Skate. E eu já estava conversando com o Paulo da gente fazer uma revista de skate. Porque eu já estava estudando design, estava começando a minha carreira como artista, como designer, e queria botar isso para fora e usando o skate como linguagem, como, né, válvula de escape. E a gente ia fazer uma revista. Só que a gente conheceu o Adriano Salgado e ele já estava começando a Rio Skate. E aí juntou. Aí a gente falou, vamos fazer revista? Aí eu falando com o Paulo, cara, ele já tá fazendo revista, tava ele e Arqueiro na época. Uhum. Não vamos bater de frente, vamos fazer alguma coisa a mais, alguma coisa que não existe ainda. Aí, eu tenho uma câmera de vídeo, Paulo, e eu tenho filmado algumas coisas. Eu falei, cara, vamos fazer um vídeo de skate. Demorou então. 021, vamos cantar aqui a nossa área, que é o Rio, porque nada daqui aparece em São Paulo, é tudo os manos de lá, entendeu? É meio que a gente se sentia que a mídia brasileira era monopolizada por São Paulo, né? E ainda é um pouco, sabe? E a gente, vamos fazer da maneira que der aqui. Só que, cara, foi uma encrenca, porque naquela época, para você editar um vídeo, ou você fazia de forma analógica, gravando de fita para fita, que tinha que ter um equipamento gigante, ou você fazia digital. Só que para fazer digital tinha que ter um computador foda que a gente não tinha. E eu já estava estudando computador, eu ia comprar uma placa de captura para o meu PC, mas eu vi que ia sair tudo muito caro e talvez o meu PC não conseguisse editar. E aí o Paulo arrumou um empréstimo lá de não sei aonde, a gente fez pesquisa, viu que o Mac dava para editar. Eu nem sabia o que é isso, Mac. Sabe? Aí era aquele iMac grandão e vendia na FENAC, e tinha um que era todo colorido, cheio de florzinha rosa, que ninguém nunca comprava daquele Mac. Então ele era o mais barato de todos. E aí ele conseguiu um empréstimo lá, acho que com uma tia dele, também uma parada lá de financiamento. Ele falou, cara, eu vou comprar um Mac e você fica com ele, que você tem muito mais cabeça para isso, de design, de editar. Aí ele comprou o Mac, deixou na minha casa, eu comprei um livro do Premiere, que é o software que edita, devorei aquela porra, e aí, meu irmão, vamos pesquisar como edita. A gente começou a entender como o negócio funcionava. Aí tá, e como é que a gente faz para botar para dentro do computador? Tem que ter um cabo. Só que o cabo era R$150, e a gente era duro. A gente, caralho, que merda. Tudo é gasto, né, o cabo Firewire. Aí a gente conseguiu comprar o cabo Firewire. E aí, meu irmão, foi guerrilha. Câmera na mochila. E tem muitas cenas da gente correndo de polícia, de bandido, de botando... É que não dá pra botar tudo no vídeo, né?
E aí, pô, botando... escondendo a câmera, Ligada saindo mesmo, correndo, ligada, sabe? E, pô, se hoje em dia é uma coisa, assim, muito mais fácil, né? Mesmo assim, é trabalhoso e tem um custo alto fazer um audiovisual legal. Imagina nessa época, sacou? A gente, não, mas vamos embora. Aí ele filmando direto, eu pegava para filmar também, mas eu foquei muito mais nessa parte de montar, de qual seria o visual da parada e de como seriam as montagens. Eu já curtia som há muito tempo, então eu já sabia quais eram as músicas e ao mesmo tempo, pô, foi o primeiro vídeo de skate e eu acho que foi o primeiro vídeo de skate que teve funk. A gente botou Tati Quebra-Barraco na parada, sabe? Por quê? Porque é mostrar o que... A gente tá no meio do... A gente vai pra show de hardcore, mas aí a gente vai lá no baile funk, no country club, aí depois a gente vai no Zoeira, curtir um hip hop. E o Rio de Janeiro naquela época era isso. E, pô, várias bandas de hip hop da época daqui, sabe? Três Preto, Inumanos, sabe? A Filial, né? Que é os créditos, é o final. E, cara, isso daqui é perfeito. Cabe imagem, movimento e música. Tinha saído tá ligado? Tinha saído aquela coletânea, né? Zoeira Hip Hop. Sim, foi nessa época aí. A coletânea saiu na Trip. Foi um pouquinho antes do 021. Aí meio que foi junto, Maneiro, assim, que saiu. Legal. Sabe? E aí a gente, pô, ali tem Sepultura, sabe? Eu tenho o maior orgulho. Direitos assim. autorais, foda-se, né? Foda-se, eu nem sabia o que era isso. O que é isso, direitos autorais? E a gente, na maior inocência, replicando fita. A gente foi lá, levou... a original, né, que era uma mini DV digital, numa produtora na Glória, pro cara copiar por uma porrada de fita VHS. Rua Conde de Lages. Acho que esses caras existem até hoje, brother. Um estúdio... Era o Xandão. Uma figura esse cara, um cara altão. Existe até hoje esse estúdio. Eu não sei se o Xandão tá lá, mas ele existe até hoje. E a gente levou, porra, o nosso olho brilhando, vendo aquela parada se reproduzindo. E na gráfica, a gente fez a capinha na gráfica do Guilherme, de Niterói, que hoje é presidente da Associação de skate de Niterói. Ele tem uma gráfica. Ele imprimiu na base, lá na gráfica dele, aquele zine que eu fiz entre 98 e 2000, eu acho. Isso. Ele imprimia lá, cara. Porra, foi a melhor impressão, assim, era de cair o queixo, brother. Morris, que era o designer da revista, que estava acostumado a lidar com isso profissionalmente, ele falou, porra... Sabe, o cara era muito bom, era uma impressão muito boa. E, Jéssica, vamos dando um pouco de segmento. Você virou skatista, como é que você começou a se envolver com o cenário do skate? Você foi tipo daquelas meninas que ia para campeonato, ou você queria participar de campeonato, ou você meio que, não, peraí, eu quero me envolver de uma outra maneira? Como é que foi? Como é que teve o envolvimento com o skate? Se aprofundou? Campeonato, não. Eu nunca gostei assim, de me expor muito, né? Apesar de ser professora, né? Falar, né? E ser acadêmica também, que eu estou terminando o doutorado, mas eu não sou uma pessoa muito de exposição. Então, eu não gostava muito dessa questão do campeonato, mas sempre assistia. E aí eu comecei a frequentar também muito a Rampa do Meia, a Rampinha do Meia. E aos eventos que tinha na Rampa do Meia, as competições. E assim, a parte, como eu posso dizer, a parte mais ativa no skate mesmo aconteceu recentemente. Porque eu vivia muito o lifestyle do skate, né? Eu fiquei um tempo longe do skate. E isso é uma pauta muito interessante da gente até conversar sobre a questão das mulheres no skate, né? Porque que... porque, como eu posso colocar? Teve a geração dele do skate, que eram as meninas mais velhas do que eu. Teve a minha geração. E, assim, muita gente se perdeu. Onde estão essas mulheres hoje em dia? E a gente ainda vê, assim, talvez o mesmo grupo de homens existindo e coexistindo nesse espaço, né? E o que acontece é que as mulheres, elas acabam desistindo de alguma forma do skate, né? Assim, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar, mas eu me lembro que quando tinham aqueles eventos da tua geração participava, cara, a categoria feminina você tinha eliminatória e final, porque eram mais 20 meninos que competiam. Muitas meninas. Eram muitas, cara. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Que eram as meninas mais velhas do que eu. Nossa, eu fico até com receio de esquecer alguém, mas Mary, né? Mary Jane, Shana... Isabelle, Shana, Patrícia, Michele,
A Mary- Luciana, né? Luciana A Mary Hermes. Jane, eu cheguei a trocar várias ideias, ainda mais que ela fazia aquele evento em Nova Iguaçu, não era? Era em Nova Mary, Iguaçu. é. Tinha um evento de rock que ela fazia. Aí você vê, ela virou musicista, né? Cantora lírica, outra virou designer de moda, outra chefe de cozinha. Sabe, os talentos foram ampliando. Estão aí pelo mundo, né? Estão aí pelo mundo, cara. É. Eu acho que tem uma questão que a gente se perde um pouco em relação ao skate, né? Por causa dessa pressão social que é exercida sobre a mulher, dela ter que procurar um marido para casar, dela ter que formar uma família, dela ter que cuidar dos filhos, cuidar da casa. E o skate acaba... A sua identidade, que o skate faz parte da nossa identidade, acaba ficando um pouco de lado. Então eu peguei essa fase da adolescência que a gente entra um pouco em conflito de quem a gente realmente é. E eu acho que é muito mais fácil. Naquela época não era, óbvio. Sustentar o skate não era fácil enquanto o skate era proibido. Hoje não é fácil porque custa uma puta de uma grana, mas eu entendo Mas naquela época era ponto de proibido vista. e Repressão, criminalizado. A exatamente, era repressão. muito Então pior. as E pessoas caro, tinham vergonha. Caro, cara. proibido em muitos lugares e Muitas pessoas tinham criminalizado. vergonha, né, de dizer que andavam de skate em algumas situações. Eu, por exemplo, escondi. Depois que eu voltei a andar, como professora, eu escondi por muito tempo. E eu sentia que as pessoas olhavam de uma maneira Olha torto, diferente. Por então, conta de olhavam preconceito dos pais, é isso? Dos pais dos alunos? Ou dos porque alunos hoje não, em né? dia o Porque skate criança... tem uma visibilidade diferente. Você Hoje em acha? dia tem é pouco completamente tempo diferente atrás. você dizer que anda de skate, né? Acho que a Raíssa Leal, por ter começado muito criança, Muito nova, né, muito cara? nova, Até hoje se destacando também. desmistificou essa questão da criminalização e do assim, skate, né? medalhista olímpica, sabe? Anda para caramba, entendeu? Então, na verdade, hoje em dia já é legal. Cara, minha professora anda de skate, a professora do meu filho anda de skate, mas E o naquela skate época tá chegando não nas era. escolas também. Tem algumas escolas que estão dando abertura agora também pra Tem aulinha de desenvolver. skate. Exatamente, que eu acho que isso é importantíssimo também pra essa parada. Então eu peguei essa fase aí na adolescência de conflito, de que que eu fiquei um pouco afastada do skate. Exatamente nesse conflito de identidades que todo mundo sofre quando é adolescente, mas eu acho que a mulher sofre mais ainda, né? De questão de namoradinho. As transformações, acho que não dá nem pra gente começar a comparar, né, cara? Transformação física, transformação psicológica, entendeu? A mulher já se desenvolve muito antes do que os homens, e acho que não só fisicamente, mas mentalmente Amadurece. também amadurece, porque é obrigada, né? É. De repente, É a pressão. porra, né? De repente, quando a mulher menstrua, ela pode engravidar. Porra, tu imagina isso fosse... Meu irmão, imagina se caísse na cabeça do homem. O homem pode viver a quinta série o resto da vida. A mulher, parece que a vida chama, nesse né? sentido, porque né, até quando você cria uma família e tem os filhos, às vezes a vida não muda muito pro homem, mas pra mulher muda completamente, né? Então eu não tenho filhos, mas geralmente é isso que a sociedade espera da gente, né? E é muito ruim. Aí eu fiquei um tempo fora do skate, porque eu fiz formação de professora no ensino médio, o antigo normal. Nossa, Então, com 15 anos, eu tinha que decidir minha vida. É quase uma isso é faculdade. uma covardia, né, cara? Porra. Já fiz a Muita formação pressão. de professora e já fiz concurso. Comecei na escola pública com 18 anos. Uau. Então, E depois faculdade de letras, né? faculdade de letras. Fez na UERJ? Fiz na UERJ. Você conheceu o Luiz Machado, o professor Luiz Machado? Não. Que ele não era me de recordo. línguas, um gênio, cara. Eu tive mais Luiz aulas Machado. com ele, eu fiz um curso na UERJ, né? Com ele. Cara, gênio, cara. Gênio. A UERJ eu fiz em 2009. E aí... Foi bem antes disso. Então, foi voltar... 2008, 2009. Foi voltar pra UERJ que me impulsionou a resgatar a parte dessa minha identidade. Quando eu comecei a participar de movimentos sociais. E aí eu resgatei essa vontade de voltar pro skate, né? Que até então eu vivia música. Eu ia muito... Eu tive uma fase emo. Ia muito pra Jacarepaguá. Eu te pros entendo. shows. Minha filha tem 28 anos, ela passou por isso. Tinha lá em Jacarepaguá, R9, Elan. Frequentava esses lugares. Que tinham shows das bandinhas emo. Pessoal da franja na cara, né, cara? Porra, eu quando surgiu o emo, eu até tive vontade, mas não tinha mais cabelo. Deixa pra lá. Você vê, careca. E aí você vê, são momentos que a gente vive, mas o skate tá sempre ali. Então, quando eu tava frequentando a cena emo, já comecei a ter vontade de andar de skate. Quando eu fui pra faculdade, que eu já tava mais tranquila em relação, já
já era mais adulta, né? Você já sabia o que você queria, ou achava, né? A gente sempre acha. A gente sempre acha, né? Até hoje a gente tá perdendo. Até eu, com 62 anos, ainda acho que eu sei. Constante mudança, uma coisa Cinco. exato. Mas a vida é isso, são surpresas. Sim. E aí, quando eu decidi voltar a andar de skate, eu fui direto pra Praça 15. Eu falei, é lá que eu vou reencontrar todo mundo. Não pensei em outro lugar, porque ainda tinha o pessoal do Meia que não andava, mas o movimento da rampinha tava fraco, né? Teve várias questões envolvendo a rampa do Meia, enfim. Mas quando eu pensei, eu quero voltar a andar de skate, o primeiro lugar que eu pensei foi na Praça 15. Lá eu vou encontrar todo mundo. E foi exatamente assim. Em 2008 que eu voltei. E todo mundo assim, caraca, Jéssica, você! Sabe? Ressurgiu. Eu falei, cara, ainda bem que eu vim aqui, Exato. que é isso. Você reencontrar a galera Exato. te incentiva mais a Eu voltar. vou pegar esse gancho da Praça 15 justamente para chamar o assunto para 15, né, para a conquista da 15 coletivo. Só que antes, vamos ver se a gente consegue ver a abertura do 021, aqueles links do YouTube, vamos ver se a gente, você mandou, né? Comentado com... Você que sabe, Eu não, porque assim, se tem, pode ser. Até porque se tem música, né? No YouTube pega direitos autorais, Pega. então eles podem. E, na verdade, essa é a última cena do 021. É o final. Tem um outro link que é o início, mas podemos começar pelo final. Isso aí é aquela simpatia da PM do Rio de Janeiro, né? Aquele jeito, aquele carinho, aquela compreensão. Isso é na época que ainda existia a perimetral, né? O viaduto da perimetral. Sim. Né? O áudio é muito importante também aí, que é ele questionando, o que ele fez de errado? Ele tá andando de skate, você tá levando o skate dele por quê? Sabe? Aí no mesmo tempo que ele tá ali segurando o skate do moleque, chega uma menina que foi assaltada. Ela tava com o namorado dela, ela foi assaltada. Eu não sei a gente não sabe o que houve, se o namorado dela entrou na porrada com o skatista, e o guarda foi lá. Aí só que o moleque foi lá e pegou o skate da mão do guarda. O guarda deixou a menina lá, né, bateu no ego dele, e ele voltou pra... E aí, aquelas meninas que a gente falou, a Vânia, a Isabelle, falando, o Beto... E você Beto vazando maluco. com a câmera. Você ou o Paulo que tava foi o filmando Paulo, aí, nesse caso aí foi o vazando Paulo. com a câmera. Aparece eu ali atrás, mas nesse caso aí foi o Paulo, porque o cara já veio xingando ele, e o Paulo xingou ele, depois ficou de longe falando, tu vai ver pra onde vai essa imagem, e foi pro 021. E é a última cena do vídeo, assim, porque ele é dividido, os capítulos dele são divididos em duras, assim, botando a gente pra fora dos lugares, e essa aí, como é uma das mais violentas, assim, né? Que tem, cenas fortes. A gente deixou pro final e tem uma hora que a câmera meio que sai do ar, assim. Fica meio que uma interrogação, né? Mistério ali na parada. Um mistério de, tipo assim, caralho. E agora, pro pessoal que tá acostumado a ver o skate limpinho, cheiroso, né? Antissético, lisoforme, até a gente chegar nesse estado atual... Teve que passar muito por isso aí, galera. Muito por isso aí. Até hoje não passa. Não mais como nessa época, mas até hoje não tem isso. Pois é, como eu disse, temos 4 gerações de skatistas aqui. A minha geração passou muita coisa, a tua, a dela. A tua passa menos. A tua passa menos. Porque, mas infelizmente a ignorância meio que é alastrada, né, cara? O preconceito. As novas gerações chegam lá na 15 achando isso, né, cara? As novas gerações chegam lá na 15 achando que é uma pista de skate. É um playground. Que a prefeitura botou lá os mobiliários, sabe? Não que faz aquilo nem ali é uma ideia coisa do pública. movimento inteiro que teve por trás ali. Cara, pra ter aquilo ali foi muita porrada. E nenhum daqueles mobiliários foram colocados pela prefeitura. Foi tudo de nós mesmo, sabe? Assim, só frisando pra galera que não é do Rio, que não tá ligada. Só para vocês terem uma ideia da importância da Praça 15, a família real portuguesa, aquela de Dom João VI, Carlota Joaquina, Pedro I, o Neném, não sei o quê, eles aportaram na Praça 15. Ali tem, vamos dizer, construções do século XVIII. Entendeu? A gente está no século XXI, não se perca. Então, assim, é um lugar histórico. É um lugar histórico para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, vocês imaginem... Não é uma pracinha de bairro. Não é uma pracinha de bairro. Vocês imaginem, há 25 anos atrás,
Entendeu? Chegar uma galera de skate querer andar de skate, começar a andar de skate e invadir andar de skate num sítio histórico. Porra, vocês não têm consideração por nada? Tipo, Não. aqui é tombado, sabe? Vocês estão destruindo o patrimônio público. Vocês estão aqui vagabundeando aqui. Isso era quando eu Vocês conversava. são drogados, sabe? Era... Uma A lista gente foi muito infinita de discriminado. desculpas. Muito, muito. Era... E não eram os guardinhas, eram as pessoas passando na rua xingando a gente. E outros não, outros mais malucão, pô, maneiro, legal, sabe? Então a gente era amado e odiado, sabe? Enfim. E Skate foi sempre isso daí foi o muito, nosso né? impulso aí para fazer as paradas acontecer. Mas assim, eu me lembro que as sessões da 15, eu acho que elas começaram meio que em 98, 97. né? Isso por aí. E demorou o quê? Uns 2, 3 anos até vocês conseguirem uma... Não digo uma autorização. Não. Demorou mais? De 97 a 99, a gente era malquisto, mas tá, deixa eles andarem. Em 99, o prefeito, Luiz Paulo Conde, assinou um decreto que proibia skate e bicicleta em todas as praças do Rio de Janeiro. Aí os nossos problemas começaram sério. Em 1999. A gente só foi fazer o primeiro protesto em 2008. Depois, 2009. Aquela imagem do coração? 2010. Em 2011 só que a gente conseguiu legalizar o skate na praça. Que é Então muito foram recente. 13 anos de batalha. Não, 13 anos fugindo. 13 anos de batalha. E foi um tempo que necessário pra gente amadurecer como gente, né, também. Porque antes você achava que ia resolver dando skateada em guardinha. Isso não leva... E vai amadurecendo, cada um vai crescendo como pessoa também. Entendeu? se Tipo, não é por aí, sabe? Todo mundo muito novo. E essa meu lance de me misturar na rua, não só com quem é skatista, eu fui trabalhar no Circo Voador. E o Circo Voador é um ponto cultural importantíssimo, Importantíssimo. na cidade. Sabe? Importantíssimo. E lá eu tive contato com pessoas que me falaram. Matheus Aragão foi um. Cara que eu amo baile funk, produtor do Amo Baile Funk. Falou, cara, vocês têm que se organizar, vocês têm que abrir uma associação, vocês têm que ter um CNPJ. Com isso, organizado, vocês vão ter voz. Passou a visão. Passou a visão. Aí eu, o que é isso? Aí eu fui pesquisar, sacou? Ele tem razão. E meu pai era comunista. E ele sempre foi ativista político, de esquerda, sabe? E aí eu tinha um pouco dessa informação em casa, da ditadura militar, sacou? Do que acontecia, da consciência, né, coletiva, sabe? Eu fui juntando uma coisa com a outra ali, e aí fui passando essa visão para os meus amigos, e outros amigos já tinham também essa visão. Nos encontramos nessa batalha, o pessoal da Voa Tauba, Farrá, o Fabrício, sacou? Estavam se organizando ali em 2008 também, e a gente foi juntando tudo, e isso tudo foi moldando. E foi... Amalgamou. Isso. Fez aquele bolo doido. Nessa época eu ficava só ainda de rabo de olho. Quando eles começaram a fazer as reuniões no circo, eu ia lá, ficava no cantinho, não participava ativamente, mas tinha já gostava esse do desejo. ambiente. Não, a Praça 15, aí em 2008 eu voltei a frequentar e continuei, Até mas hoje. ativamente do coletivo nessa época eu não participava, mas e nas reuniões. Por mais que eu acho que o Wilson vai concordar isso, que o coletivo, na verdade, é todo mundo que tá ali na Praça 15. É que você não deixava de estar participando. É todo mundo você que estava tá ali lutando, presente, né, por aquele exatamente, espaço. curtindo a parada, tá ligado? Prestigiando, né? Cara, não tem como imaginar sem essa luta, né? Ali não seria a mesma coisa hoje em dia. Não teria skate, não teria mobiliário, não teria a frequência que tem, entendeu? Mas... E aqueles primeiros obstáculos, vocês tinham que esconder em algum lugar? Não. Como assim? Quais? Os maiores? Não, os pequenos. Que a galera de repente começou a brotar. Rampinha sim, aqui. Sim, um caninho. Um caminho Escondia, ali, deixava pá. lá, sabe? Deixava lá, fazia, sabe, vista grossa e ia ficando, né? Sabe?
Você vê como que o poder público tá se importando com aquilo ali, né? O mesmo poder que chegava para reprimir, você tinha um cara que, não, deixa essa porra aí, não tá fazendo mal pra ninguém. Às vezes roubavam, mas... Enfim. O maior questionamento que eu tinha na época do skate ser proibido, né, que a gente tava lá, era a questão da própria conservação da praça, da iluminação. As pessoas tinham medo. As mulheres vinham, quando tinha um mergulhão, pedir para os skatistas, quando eles saíram mais tarde do trabalho, ou levar até a barca. Pô, tô com medo, você pode descer comigo. Então a gente estava até prestando um serviço de movimentar aquela praça que estava abandonada pelo sempre poder tem esse público, papel né? de ocupar, né, lugares abandonados, praças públicas. Aquela praça foi, como algumas praças aqui do Rio, ela foi pensada e foi criada, né, com a Europa na cabeça, que você tem aquelas amplas praças, entendeu? Sim. Com alguma coisa ali no meio, que era para o pessoal se reunir, fazer alguma coisa. Então, ela teve essa mentalidade. Então, realmente, se você sai dali da Presidente Antônio Carlos para ir até as barcas, estou nos 500 metros, meu irmão. Sim. E com pouca iluminação. Na época E quando tinha um mergulhão lá, tinha um mergulhão. E você tinha o viaduto também, né? Tinha perimetral, que também deixava a coisa ainda mais escura ainda. Isso prova mais do que nunca que ter segurança na rua, nas vias públicas, não é encher de polícia. Isso não resolve. O que resolve é você ocupar você dar uso, você ter liberdade de usar o que é seu também, que é um espaço público. Sim, mas é um sítio histórico, mas não deixa de ser público. Você quer que deixe de ser público? Você cerca e cobra ingresso. A arquitetura é para usar ou não é? Exatamente. Ainda mais essa arquitetura urbana que a gente vê aqui, né? Entendeu? Então, tipo, eu não entendo skate stop, eu não entendo aquela arquitetura anti-mendigo, né, que bota os... Sim, os negócios travando, dormindo. Sabe? Você vê embaixo do viaduto. Dos viadutos, tá tacando pedra. Como é que eles querem resolver o problema de população? Não é resolver. Não é resolver. Isso não é resolver. A ideia não é resolver, é mascarar. É tipo, não, que aqui passa muita gente, aqui é Zona Sul, aqui, sei lá. Então, não, vai pra lá. Entendeu? Não é resolver o problema. Arquitetura anti-humana, né? Uma arquitetura para expulsar os humanos. Não faz sentido isso. E assim, a impressão que eu tenho é que aqui sempre foi um espaço extremamente democrático para a galera de skate e, ao mesmo tempo, muito respeitoso com as minas, cara. Talvez a Jéssica possa passar, porque assim, eu já sou de uma geração anterior, quando ia lá sempre era para fotografar, quando eu fotografava, ou quando tinha algum daqueles eventos que me amarrava para encher os cornos de cerveja, falar com a galera que não vinha há muito tempo, mas eu nunca fui um local da 15, entendeu? Eu já não tinha mais joelho para street quando a 15 consolidou. A impressão que eu tenho está certo ou eu tô meio que viajando? As minas eram respeitadas assim como iguais, como skatistas, ou você presenciou, soube de alguns casos de machismo explícito lá na 15? No geral, assim, as meninas sempre foram respeitadas, né? Quando eu falei da permanência, né, das mulheres do skate, é até nessa questão, porque eu vejo para essa 15, até por isso que eu não faço atualmente parte de nenhum coletivo, embora eu conheça as meninas, né, coletivos de skate. A gente, na época, pensou até em... São várias gerações, né? Eu acho que a geração depois da minha, que deu um gás, as meninas eram mais novas, elas deram um gás essa questão do skate feminino, que eu acho importante, que é como... Se você tem uma rede de apoio, o trabalho, por exemplo, que as divas skateiras fazem, principalmente com as skatistas mães, para não deixarem andar de skate, porque elas são mães, né? Então, eu vejo a Praça 15, assim, como um espaço de interseção que eu acho que agora está em nível já mundial, né? Quando algum skatista da gringa vem, eles sempre procuram a Praça 15 para andar. Então, eu acho que o meu questionamento é em relação à permanência das mulheres na Praça 15, em continuarem andando na Praça 15, de fazerem parte do movimento. Pô, mas na última evento que eu fui lá, tem o quê? Tem 1 ano e pouco. Porra, tinha mina andando de skate. A nova geração. Cacete, cara. Algumas até reconheci dos campeonatos que eu faço, né? Mas... A Dudinha tá sempre lá. Não, tem muita mina, cara. A Luz. Mas a gente não pode negar esse hipócrita aí de dizer que não existe machismo, porque o machismo tá em todo lugar. É a sociedade. Sempre vai ter um cara que vai soltar uma piadinha machista, ou vai ter uma... E o skate, ele é majoritariamente masculino, né? Não tem jeito. Por isso que a gente tem pensado muito. Inclusive, é um convite para as meninas participarem
Colarem, do andarem coletivo, mais, colarem nas skate, tá reuniões ligado? pra gente fortalecer mais a cena nesse sentido, porque as meninas ainda ficam um pouco acuadas. Quando a gente faz campeonato, a gente pensa, né? Porque, inclusive, eu tô fazendo parte do movimento de uns 5 anos pra cá, então a gente pensa nesse momento e a gente vê que a gente precisa ainda ir procurar, chamar as meninas, não, participa, vamos se juntar. Entendeu? Então até fica um convite aí para as meninas colarem mais na 15, permanecerem mais, né? Andarem de skate, né? Na 15, porque elas têm os espaços delas, né? E a gente, na verdade, tem essa visão da 15 ser um espaço de todos. Pelo menos a visão que eu tenho é essa. Entendeu? Pode ser até que eu esteja enganado, que esteja romantizando um pouco a coisa, mas, sabe, E o coletivo tem muito disso. A gente não acredita num coletivo, numa organização assim de pessoas que todo mundo pense igual, que todo mundo tenha a mesma cultura, que todo mundo tenha a mesma religião, todo mundo use a mesma roupa. A gente acha possível isso um de saco. conciliar também. O legal da coisa é o caldo de cultura. a diversidade. A diversidade. Pô. E isso que traz a nossa evolução. Porque nas diferenças é que a gente aprende, sabe? Então, pô, o coletivo, eu gostaria que ele fosse mais diverso ainda. As portas estão abertas, mas a galera fica meio assim. E eu também acho que também não deve ser forçado, sabe? Tem que ser uma coisa natural também, sabe? Então é legal a gente ter, por exemplo, aqui esse espaço, né, para trocar essa ideia, para tirar essas dúvidas. Que, porra, a Jéssica é do coletivo já faz um tempão, sabe? E tá bem ativa, sabe? Fazendo as paradas. E a gente não queria que fosse um coletivo só de homem ou só de, sei lá, que gosta desse tipo de cultura, de andar de skate dessa maneira ou de outra. Não. Quanto mais diversificado, melhor. Até para trazer essa minoria do skate para a pauta, que não são só as mulheres, as crianças, os negros, né, a comunidade LGBTQI, a mais, enfim, as pessoas até em situação de vulnerabilidade. Então, trazer essas pautas também pro coletivo, né? Porque o coletivo não é só o skate, né? Os para-skatistas também, que, assim, muita gente não se dá conta, mas para-skate faz parte do skate há muitos muitos anos. Para-skate, cara. Para-skate. Entendeu? As pessoas se lembram, pô, o Og foi o primeiro nome, pô. Uma das coisas mais emocionantes da minha vida, cara, foi quando a brasileirada chegou lá, em Münster, na Alemanha, que a gente olhou o pôster do evento do Campeonato Mundial, era o Og. E a gente ficou assim, foda. E foram 2 brasileiros 2 anos seguidos. No ano anterior tinha sido o Tarobinha, no ano seguinte foi o ano que o Digo ganhou. Sabe, o pôster era o Og, brother. Sabe, um cara brasileiro, para-skatista. Os alemães foram lá e botaram como pôster do Campeonato Mundial. A gente ficou assim, cara... Muito mais. Estamos com moral nessa porra. Pô, também... E o Digo foi e ganhou. Aí a moral aumentou ainda mais. Então, assim, eu acho que o sentido de inclusão que a 15, esse sentimento de inclusão que a 15 emana, eu acho que isso, pô, eu torço para que isso contamine, né, de uma boa maneira. O cenário. Quanto mais a galera tiver acesso, a ideia é que mais se dissemine isso, né, mano? Que a galera chegue mais, entenda, tenha. E o pessoal ter esse espaço. Dialogar, exatamente. É importante ter um espaço de diálogo, de trocar ideia. Porque eu brinco com o Wilson que tudo sempre acaba na 15. Tudo acaba na 15, né? No fim. O Império Brasileiro, a gente pode dizer que começou na 15. Quando eles desembarcaram aqui. Quando os caras desembarcaram 15 aqui. de novembro, né, também. Pois isso aí já foi depois. Já foi um golpe aí, né? Primeiro, né? Primeiro golpe, né? Enfim, galera, vamos assistir mais um pouquinho. Essa é a introdução do 021, né? Importante lembrar que isso aí foi em 2001, a gente lançou em 2002, não existia Coletivo 15, não existia nada disso. Só uns amigos gravando. Mas a gente já estava aí na rua gravando e fazendo, mostrando o skate, né, que a gente vivia do dia a dia. Aí vamos ter uma introduçãozinha, né? A introdução do vídeo. A introdução. Para não termos problemas no tempo e no espaço, né? Para não termos problemas de direitos autorais, a gente vai deixar aí no mundo. Vai ser o vídeo comentado, né? Que senão o YouTube, meu irmão, pega a música, não tem crédito. E logo no início. Não tem crédito. E no início já começa pegando, porque é Tom Jobim, né? Porra, logo o quê? Iguinho. O Iguinho, pulando a escada do Cristo. Isso é icônica essa imagem. É a capa do vídeo, né? Do VHS.
Marcelo Queiroz, na época, é o Marcelo Era Gouveia, hoje em dia. Gouveia, é. Daniel Figueira. Ator. Pedro Sliva. Nossa. É no Aterrel antigo aquilo ali do Pedro? É, até é o Né? antigo, ó. Shakira. Enxaqueca. Enxaqueca era menino. Era... Menino, né? A voz que comemora no fundo é o Alessandro Ramos. Aí vem ele. Alain Monstro. Sessão no Aterrel. Ian. Caraca. Isso aí era naquele cebolão? Sim. Da Barra? Sim. O falecido Falecido Fabiano Pesado. Panquinho. Panquinho. Ó. Ah, a velha perimetral, o gap da perimetral. Né? E aí as estrelas internacionais convidadas. Wagner Ramos. Ramos, E o nome do vídeo era Representando o Skateboard do Rio. Cena na Rocinha. Monumento. Ticiano Álvares, quando morava aqui no Rio ainda. Uhum. E o mais legal é que essa galera que eu admirava quando eu comecei a ver. E aí depois você vê as pessoas que andam com você, seus amigos. Ai, era ele que tava na revista. Tem uma Rio Skate que é o bate-bola na capa. Ele e o Jadson. Ele já. E ele andava no ônibus com aquela revista assim, para as pessoas verem que ele tava na capa. É que é uma atitude típica de bate-bola. Total. Poxa, eu consegui ter todas as Rio Skates. Eu tinha todas. Nossa, ia ser um acervo muito legal. Eu só ganhei, cara. O Adriano, porra, me deixou emocionado num evento que ele te fez. Ele chegou, o Guta aqui, trouxe pra você. Eu fiquei assim, tipo, caraca, maneiro. Eu tenho, tá guardadinha lá. Eu perdi numa enchente. Poxa. Caraca. E sempre que eu via assim, ih, tá faltando uma, eu ia lá, procurava. Ia lá na Rio Skate, procurava, não vai ter essa edição antiga em algum lugar. Caraca. Aí já começa, já é a primeira parte, né? Uhum. O trilha sonora é Inumanos, né? Humberto Zero, como sempre, estilão, andando de skate pra caramba, até hoje. Até hoje. Sabe? Sou fãzão desse cara aí, ele é demais. Bom, voltando aqui para o nosso papo, deixa o vídeo rolando aí, né? A partir da conquista da 15, vocês tiveram autorização, e eu acho uma coisa muito maneira de hoje em dia você ter um evento que é o I Love 15, fazer parte, né, da programação cultural do município do Rio de Janeiro, brother. Como é que foi o primeiro furdunço que vocês fizeram lá? Vocês já tinham autorização? Porque, assim, música na sessão sempre teve. Né? Alguém levava um som, alguém levava alguma coisa e botava o som ali. Mas aí vocês resolveram dar aquele passo adiante. O primeiro evento que vocês fizeram na 15 foi tudo autorizado, legalizadinho, ou foi meio que... Vamos na fé? A princípio, o I Love 15 era um protesto e não um evento. Não, sim, ok. Mas eu tô falando do primeiro evento que vocês fizeram na 15. Na 15. Eu não sei se foi o... Não, aí a gente tem... Como a gente passou a existir, né? Como associação... Ok, tivemos CNPJ. Isso. Aí a gente... bem antes, a gente pede autorização à prefeitura. Aí tem que ir nos órgãos lá, no bombeiro, na polícia, tal, para eles darem o ok e dizer que a gente não vai impedir o trânsito de nada e vai fazer um evento ali no espaço público. Porque entendeu? antes a gente fazia as nossas pequenas celebrações. 15 de novembro era clássico. Inclusive, acho que foi em 2010 ou 11, eu levei um bolo pra Praça 15. Levei um bolo de bis, escrito 15, Da né? Que é Nairã? a confeiteira. Foi da Nairã? Foi, porque ao mesmo tempo era aniversário Eu tenho essa de uma menina que andava na 15, a Sim, Nairã, né? E aí a gente... Pô, vai ser o bolo da 15 e o bolo da Nairã, 15 de novembro. Mas a gente sempre fazia um churrasco, alguma coisa entre a gente. Churrasco 15. Churrasco 15. 15 de novembro era certo, todo Certo, mundo ia pra 15. Mas no início, o I Love 15 era no Dia Mundial do Skate, 21 de junho. Ou próximo, na mesma semana ali. Vamos ver se a gente consegue colocar a imagem. Tem uma imagem que tem uma foto de cima do coração. Peixe, por favor. Aquela que foi tirada, aquela foto foi do Júlio? Foi do Tio Verde? É minha essa foto.
É tu? Você, Tio Verde também você tem- Que subiu, você que subiu lá no antigo viaduto e tirou. Esse Tio foi Verde do também primeiro fez. manifesto de 2008. Não. Não foi de Não, 2008. não, foi depois. Eu acho que esse é de 2011 ou 12. Porque a gente repetiu essa foto depois. Repetiu, Tem é. 2 fotos dessa. Sim, sim. 2008 era um coração menor um pouco. E essa aí foi Que foi tem da Praça crescendo, 15 é nossa e tem depois um mais recente que eu É. acho que foi de 2011. 11. Que tem É. um... Eu acho que foi de 2011, essa grandona, sabe? Esse coração. É, que são 2 É, fotos do é. coração. Isso é aquele lá do Leme? Ali do Leme? O Aquele... redondo do Leme. Isso. Os picos eram ali no Catete, já não existe mais também. Continuo falando aqui ou... Continua. Tá. Aí a gente, cara, o I Love 15, ele passou a ser uma celebração do skate carioca. E não skate, não era campeonato, né? Tinha também best trick e tal. É. O nosso primeiro campeonato com a 15 legalizado foi o campeonato de ollie à distância. Maneiro. Nada melhor e mais icônico, porque o ollie é a manobra básica do street, sabe? E a gente tinha o nosso cartaz da 15, né, aquele grandão assim, né? E a gente ia desenrolando ele e a pessoa ia pulando, né? E os caras iam Marcando ele onde pulando. caiu. Pulou até aqui, desenrola ele, vai ficando. E a galera, qual vai ser a premiação? Vamos botar dinheiro. Botava moeda, sacou? Até que Show me quem the ganhou money. foi o Carioca, o skatista aí, moleque. Andava pra caralho, não sei, nunca mais ouvi esse cara andar. E ele ganhou o olha à distância e pegou lá as moedinhas, lá os Os 10, caras me guardam. 20 reais e botou no bolso e saiu fora. Tá certo. Vamos ver então algumas imagens, por favor, Peixe. É aquela A foto aérea. do coração. Isso, aquela foto do coração. Do Flickr. Essa daí é a Ah. mais nova. Essa é 2011. Essa é 2012. 12? 12. Mas Um eu acho que bondão. dá a ideia. É. Ali tá a galera em volta, dá pra ver no meio ali os skates fazendo 15 Esses em algarismos romanos, né? Isso, O pessoal que não fugiu da escola sabe. Isso. Essa foto é meio onde está o Wally, né? Dá pra se achar. Se der um zoom ali, vai vendo quem tá ali. E é na Praça 15 antiga, antes da última tem reforma. esse cara. Né? Porque Não, teve não é de primeiro- drone, a foto não é de drone, era do viaduto. Do viaduto a gente da subia no Perimetral. viaduto lá no meio dos carros pra poder tirar foto, filmar. E aí acho que foi a primeira. Foi o segundo, aliás, evento com a 15 legalizada, assim. Aí a gente já tinha o documento, assim, de nada opor. Em 2011, a gente chamou o secretário de esporte e lazer e o subprefeito do centro lá, eles tiveram presente para falar: tá liberado a 15, pode andar. E aí tinha gente, os marmanjos chorando. Foi sinistro, foi É emocionante. uma vara assim. histórica, assim. Porra, marcando depois de tanta gerações, né, luta, mano? sabe? Eu vi muito marmanjo chorando. E, porra, é a história da nossa vida, né? Porque você é um lugar e é uma situação ali que você tem pra, como diz o Tom Zé, aplacar os seus demônios, sabe? Porque todo mundo tem a Uma parada válvula, do... né, irmão? O skate, ele é uma A parada, válvula, todo mundo tem o dia a dia que não é fácil de estudar e trabalhar e, porra, família e, sabe? E ali é onde a gente esquece os problemas e não tem ninguém ali te mandando fazer nada, você não tem obrigação, você é livre, sabe? É como se fosse uma bolha, assim, o mundo é caótico e é naquela bolha ali onde você se refugia. Calma, sacou? então. Você tem esse espaço todo para você andar de skate, você ficar ali conversando com um, com o outro, com todo tipo de gente, não só quem é skatista, sabe? Sim, sim. Então Interação social. é uma também, conquista, né? assim, né? Eu acho que é alguma coisa que eu acho que todo mundo tinha que ter consciência e tinha que ter consciência do seu direito, né? De uso da De da usufruir cidade, dos espaços de públicos usufruir e dos do- nossos direitos no geral. né? né? Do lazer, né? Como eu disse na introdução, cara, o skate não seria nada se não fosse a utilização e às vezes até, vamos dizer, usurpação dos espaços públicos e privados. Sim. Tá? Não Sim. seria nada. A gente foram recentemente descobertas algumas imagens, né, de 1919. Os caras lançaram um brinquedo
entendeu? Que, se você olhar, é um skate, Nossa. entendeu? Então, assim, não é de hoje essa história. É aquele papinho de, no dia... Um período sem ondas na Califórnia, os surfistas entediados, não. Já existia. Só não Já existia. transformando, Já né? existia. Depois é que passou a ser chamado de sidewalk surfing, né? O É. surf de calçada, entendeu? E depois aí chamado de skate, mas já existia, Sim. entendeu? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado de dizer, começou aqui. Preste atenção. Isso foi o que alguém falou. Alguém falou, mas, cara, agora tem evidências, entendeu? Eu vi isso e eu fiquei bastante impressionado, porque eu sabia de um registro da década de 20, de uns garotos, inclusive negros, entendeu? Você via que, sabe, que eram pessoas simples e com as tábuas e com, entendeu? Assim, segurando na mão, provavelmente mostrando para o fotógrafo. O que é isso aí? Mostrando. Isso aí já era no final da década de 20, né? Grande Depressão, tal, e não sei o quê. E tem outras imagens aparecendo por aí. Então, um dia vai aparecer quem foi o originário dessa coisa toda. Acho que vai aparecer lá nas cavernas, né? É, Os desenhos, né? entrou. Eu acho que não tinha rua asfaltada na época, era paralelepípedo, era aquele Flintstone, calçamento. Não duvida não, não duvida não. Vamos passar a ver aí algumas imagens. A gente já viu aí o coração comentado, aí eu queria que você comentasse, né? Isso aí foi feito à mão. Como é que é o nome desse processo, cara? Estilogravura. Estilogravura. Muito irado. Isso dá trabalho, hein, brother? Dá bastante trabalho. Se espelhar da parada, né? Foi uma série de shapes que eu fiz, de estilogravura, porque eu fiz um trabalho final de um curso que eu fiz de design e era sobre um artista brasileiro, Adir Botelho, que ele é um mestre em estilogravura. Inclusive, ele era o professor da UFRJ, da Universidade de Belas Artes. E ele fez uma série sobre Canudos, Ok. que foi um evento, né, uma revolta que teve no interior do Nordeste. E aquilo ficou na minha cabeça, porque além de ter um cunho político, é uma coisa muito brasileira. A literatura de cordel, né? Ela também expressa as ilustrações com estilogravura nessa técnica. E o contato com a madeira, né? De você botar, sabe, fazer os trabalhos com a madeira. Manual ali. E andando de skate a vida toda, você tá ali em contato com o shape, que é a madeira, Sim. né? E aí por que será que dá certo fazer uma estilogravura no shape? Eu não sei se alguém fez isso antes, enfim. Eu comecei a fazer essas experiências aí. E qual foi, de repente, a maior dificuldade? O concave? Ou você mandou fazer shapes sem concave? O que acontece? Geralmente as estilogravuras normais superfície são plana, né? superfícies planas, sacou? E o shape não, ele tem o concave, sabe? Mas se você usar um papel que se adapte assim. ao concave, ok. não dá para você imprimir numa Direto. prensa, sabe? Ok. Porque geralmente também as estilogravuras são... Você bota a matriz, o papel e vem uma prensa em cima. Mas no skate não tem como fazer isso, porque ele tem uma forma. Mas aí tem uma técnica que é com colher de pau, que você vai fazendo assim, friccionando o papel em cima do shape do skate. Caraca. E que passa a tinta pro papel. Sacou? E aí eu fiz uma longa série e fiquei uns anos fazendo isso aí. Essa aí eu escolhi essa imagem porque o nosso grande Nosso amigo Benegão. Porque na época eu trabalhava no Circo Voador também, e o pessoal de lá, né, o Lencinho, né, que trabalha lá até hoje, me falou, vamos fazer uma homenagem ao Benegão, porque ele é o ser onipresente da década. Ele tá em todo lugar, sacou? Gravando com todo mundo, no show de todo mundo. E aí me chamaram para fazer isso, que seria tipo uma lembrança para ele, né? Maneiro. E aí eu gravei o processo de eu fazendo essa estilogravura, que eu já trabalhava com vídeo, né? Inclusive no Circo Voador era muito focado no vídeo, meu trabalho. Junto com a música dele tocando no palco do Circo Voador, a música O Processo. Que o processo é lento. O processo é lento. E aí a gente fez isso, exibiu no telão e no final entregou para ele a gravura e tal, pá. Irado, ficou irado. E aí tudo se Se encaixa. Maneiro. A vida é um quebra-cabeças e você vai só montando ali. Maneiro. Seguindo, vamos ver mais imagens aí. Cara, isso aí
eu estudei muito próximo disso daí. A minha faculdade de letras que eu fiz era talvez um pouquinho para cá. Isso aí é mais no prédio da Petrobras e BNDES, não é isso? Sim. A minha faculdade ficava um pouquinho mais para baixo da rua, mas Na verdade, ele é um definitivamente... pouquinho mais lá pra Rua do Lavradio. Ele é entre o edifício Ventura e a Catedral. Então é a passarela que ficava praticamente em É. frente da faculdade. Exatamente. Era, Exatamente. porra, maneiríssimo isso, cara. Eu fiquei assim, falei, nossa, eu reconheci o lugar na hora. Eu falei, ué, isso aí é a Avenida Chile. Esse tá fresquinho, é um bem recente esse trabalho. Ele tem 550 metros quadrados. Ele tá lá até hoje, não tá? É isso? Tá, o pessoal gostou tanto que compraram aquele verniz, passaram no chão para o negócio. Irado. Uau, que Dura mais legal, tempo, Wilson, que maneiro. E vem cá, foi iniciativa pública? Foi alguma das empresas que... Foi iniciativa privada. Privada, ok. Porque ali era um lugar meio que tava ficando meio mal frequentado, com muito Sempre assalto. foi, brother. Minha faculdade era no início dos Entendeu? anos 80, sempre teve. Isso. Já era. É que o ambiente é bem... E aí hoje o é bem pessoal do condomínio lá do Ventura, eles, antes disso acontecer, eles fizeram um negócio lá com a viatura, pediram para eles ficarem lá para melhorar a frequência, não ter assalto e tal. E ficaram lá por um tempo, mas depois ralaram o peito e voltou tudo de novo, sabe? E aí um amigo meu conhecia, ele falou, pô, eu conheço um artista que... Como a gente, naquele papo, né? Não adianta só policiar a parada, botar Não, polícia, tem que né? Porque Dá uso, né, gente? chegar e dar uso, Tem que dar uso. modificar o espaço, convidar as pessoas, sabe? Ter gente circulando, desenvolvendo coisas ali. E aí, por que não fazer uma arte lá, um trabalho de arte e tal? Aí me chamaram. E a gente tem um videozinho aí também, eu acho que eu peguei do teu perfil, né? Claro. Do processo, acho que foi um pouco... E aí, processo outro que dia, eu conta o voltei lá de processo. bicicleta no final de semana. Cara, tava cheio de gente Que maneiro. fazendo selfie, sabe? Criança correndo. Essa semana me postaram e me marcaram. Outro no Uma galera Japão, jogando eu que bola. fiz. Tinha uma galera jogando bola ali em cima já. Sabe? A galera andando de eu patins. passei lá também esses dias, Sabe? eu vi uma galera, umas crianças brincando ali em cima também. Então, porra, tem que acreditar nisso, no poder da arte, Eu de acho que modificar o transforma, né, espaço, cara? de convidar as Acho que é pessoas. uma de ferramenta agregar. de transformação incrível. Exatamente isso. Essa é a maior tela que se pintou? Foi o maior espaço que você pintou? Fui, até agora fui. Quanto tempo desde, assim, a concepção... O desenrolo Até- foi de meses, mas eu levei um tempinho para fazer a concepção, porque que é? É um capoeirista e um b-boy, Sim, cara do Green. isso eu entendeu? percebi. Porque eu acredito muito nisso e gosto muito disso, da mistura, né? Mais uma vez, misturar culturas, sabe? E são culturas que estão na rua, né? A capoeira, o hip hop. E ambos foram proibidos nas suas respectivas Exatamente. épocas, Em né? algum Muito momento reprimidas. foram proibidos, sabe? Muito, a capoeira principalmente Porra, aqui, sim. né? O hip hop foi mais assim em São Paulo. Os caras, eles desenvolveram, o movimento começou, assim, o ponto de encontro foi a estação São Bento, que era a estação que os punks se reuniam alguns anos antes. Então a polícia, ela ia direto na São Bento, que eles sabiam que tinha alguém para enfiar a Ia porrada. pegar alguém. Não tem um vagabundo lá. Pois é. Então, assim, saíram os punks, ficou um tempo sem ocupar, depois veio a galera do hip hop, entendeu? Aqui no Rio eu não sei se o movimento em si teve uma grande repressão. Acredito que sim, né? Ignorância do cacete. Mas em São Paulo foi bem pior para a galera do hip hop do que aqui, cara. Do que aqui. E você mencionou a zoeira, né? Que eu acho que para mim foi um dos grandes núcleos propagadores de cultura aqui do Rio. Com Pô, certeza, quanta peguei gente- do início ao fim também. Muita gente boa saiu de lá, né, cara? Inclusive minha esposa. Enfim, Anfetaminas, né? Anfetaminas, era a banda dela. Era a banda dela. Era uma coisa curiosa, que elas tiveram uma visão. As bandas femininas, eu falo isso sem nenhum machismo, galera, mas elas se vestiam como manas. Entendeu? As roupas de um homem, eram aquelas camisas de basquete, bermudão, não sei o quê. Aí, de repente, você pega 3 mulheres bonitas, se vestindo como mulheres mesmo, e bem vestidas, e
dando tapa na cara da macharada, que as letras eram muito Só legais. letra braba, né? Só soco na cara. Manu, sinistra demais. Pois é. Enfim, vamos assistir aí mais imagens de Wilson. Temos até imagens de Wilson andando de skate, cara. Temos aí. Fui no teu perfil, fucei lá e achei alguma coisinha assim. Ah, sim. Criador e criatura, vamos dizer. Wilson na 15. Isso é hoje em dia. É hoje em dia. Isso é hoje em dia. Essas são imagens mais recentes, não é isso? É. Com o mobiliário que se encontra lá. Manobrinha da antiga, Pressure, tá na base, Pressure, tá na anos 90. Por um bom tempo, essa manobra aí foi meio que... não chuta flip, não é manobra. Hoje em dia é hype. Quando eu tava começando a andar de skate, tinha essa parada com essa manobra. Tinha aquela rixazinha. Quem mandava só pressure e quem não mandava. Mas o pressure, cara, era uma manobra daquela... Ela foi a manobra característica daquele período das capas de rolamento, né? Daquelas rodas de 40 milímetros. Cara, início dos anos 90. Não, porque, a gente saiu... Plan B. A gente saiu de roda 60, que era pequenininha, 58 era de street, pra 40 e pouco. E detalhe, como não era muito lenta, né, a chegada dos materiais aqui, a adaptação de tudo, tinha um amigo meu, o Arim, até mandar um abraço pra ele, Arim, te amo, cara. Ele ganhou muita grana torneando a roda dos outros, assim, cortando shape, cortando truque, entendeu? Nessa época do Norte Shop. Sim. Aí a galera deixava um rodão com ele. Caraca, pensar nisso hoje em dia dá até uma dó no coração, tá ligado? Porque as manobras estavam mudando. Não. O freestyle se fundiu ao street, entendeu? Sim, então o sim, skate foi ficou mais técnico, né? sabe? O street foi buscar os elementos de freestyle. Todos os que pôde pegar e expandiu. Exatamente. Rodney Mullen, né? O grande mestre. Mestre. Mas tornear a roda, galera do downhill, torneia até hoje. Até hoje. Inclusive assim, para você andar na chuva, a roda ela tem que ser frisada. O friso Faz você faz num torno, ou então entendi. você pega uma moto, tira ela do chão, pega uma chave de fenda, sabe? Conforme a moto vai rodando, Sim. entendeu? Tem várias formas, cara. Tornear a roda é uma necessidade, quase, no meio do skate, ainda mais quando você é Você vê que fudido, legal, não tem essa grana. parada de customizar o carrinho pro que você quer. Sacou? Eu também, por exemplo, toda lista que eu pego, eu gosto de fazer alguma coisa em cima. Corto, faço uns desenhos. Eu tô fazendo agora um abecedário, porque eu tive uma brisa agora que, inclusive, que eu tenho uma escolinha de skate, trabalhei com muita criança muito novinha. Eu tava assim, peguei um shape e tal, e aí no transporte a lixa caiu. Aí eu ficou um mês parado assim lá, esperando pegar a lixa nova pra poder botar no lugar, né? Aí o que eu vou fazer dessa vez, né? Sempre batendo cabeça. E aí eu achei um livrinho assim, infantil assim, na casa de um casal de amigos. E aí tinha uns desenhos lá bem legais, era assim, uns animais e tal, com um polegar, como se tivesse pego um polegar, fiz um formato aqui, e aí compõe um animal, aí uma abelha, alguma coisa, e ia formando. Aí eu entrei nessa brisa, mano, aí cortei lá minha listinha em diversos pedacinhos, e tô pintando lá, parei no J. E isso aqui na minha cabeça já... Ele tá criando uma tipografia. E aí a ideia é trabalhar uma didática com as crianças ali, através do abecedário, do uso das imagens, dos animais. Aí a professora Entendeu? Porque eu acho que é isso, cara. O skate não é só um brinquedo ou uma parada de um esporte ali. É uma ferramenta que vai muito além, né, mano? Você pode expressar de diversas maneiras ali. Trabalha o equilíbrio, trabalha uma série de coisas ali que a gente nem percebe, sabe? Demais. O cara do Fugazi que fala, né? O skate é uma ferramenta de você conectar com as pessoas, né? E ir pra rua, viver, né? E não é uma coisa de... Que ali você vai conhecendo, vai explorar. É muito além disso. E hoje em dia você pode levar o skate para, assim, o skate, a cultura do skate para dentro da sala de aula e com o queixo empinado, com cabeça em pé. Você não tem que sentir vergonha. Nós temos colegas que estão fazendo projetos, a Lumiar. Ela é professora da rede municipal do Rio. Ela fez um mestrado sobre... O trabalho dela é incrível. O trabalho dela é muito legal. Olha que maneiro. Teve uma época que eu tentei levar o skate. O pessoal encarou até de boa. Eu fiz um trabalho
sobre cultura africana. E aí a gente terminou no hip hop. Aí o Negroni foi lá, o Dom Negroni, chamou o pessoal da roda pra ela falar sobre hip hop com as crianças. A intenção é levar o skate. Não, exato, e é importante, tá? Eu vejo que tá chegando cada vez mais. Eu cheguei já a dar aula em algumas escolas agora nas férias aqui na Zona Sul, que os colégios estavam chamando e tal pra poder incluir, né? Tipo, tinha alguns colégios que tinham colônia de férias fora de época pras crianças e colocaram skate. Então eu pensar que na minha época tinha escola que aceitava, tinha escola que não, apesar de que eu conseguia ainda levar skate pra onde eu estudava, e alguns colégios que eu estudei ali eu podia levar. Tinha um professor que deixava andar na educação física. Ele chegava assim: o que vocês querem fazer de esporte? O que você gosta de fazer? Aí ele virava as costas e falava lá, cada um ficava fazendo uma coisa. Ela ficava lá pulando carteira na quadra, tá ligado? E pensar que na minha época, quando eu fazia cultura inglesa, eu ia... Era ficar no final da minha rua, na mesma rua, mas eram alguns Trabalhei quarteirões na cultura adiante. inglesa. Pois é, na Paissandu. E, cara, tinha que deixar o skate lá com o zelador. Não, lá é colégio estadual, não tinha nem aula quase às vezes. Ele pegava o skate na porta, guardava lá na salinha dele, na saída. Não, a gente, depois de um tempo, começaram a chamar atenção porque não tinha aula. Colégio estadual. De vez em quando não tem aula. Quase sempre. E aí, tinha turma que tava matando aula, tinha turma que realmente não tinha aula, e tinha gente que tava andando de skate na quadra o dia inteiro. E aí, depois de um tempo, começaram a perceber e tal, entender que tinha uns que estavam matando aula, tinha outros que não estavam matando. Aí proibiu pra poder não Proibiu o skate? Assim, teve um mês que deixou, não pode mais usar. Aí depois rolou esse lance de começar a liberar na educação física, que tinha esse professor e tal que deixava andar. O caminho é esse, sempre através da educação. Mas essa questão... Ou através da cultura. Você levar pra dentro da sala. Acho que no Brasil é mais difícil. A sociedade fora do skate, ela enxerga muito mais como um esporte de competição do que como uma cultura. Mas eu acho que vai chegar um momento em que a cultura vai ter o seu valor. Entendeu? Mas o skate a cultura de rua, né? Então, isso tá super enraizado na galera, né? E aí quando o skate começou a tomar evidência, já começou a tomar evidência como esporte. É aquela coisa. Exatamente. Não tem nem 10 anos. O skate passou a ser modalidade olímpica em 2016, brother. Foi na reunião que foi aqui no Rio, que o Tony Hawk veio na surdina, entendeu? Participar. Não tem 10 anos que o skate é modalidade olímpica. Então essa mudança... Eu tenho 26 anos e eu já observei uma mudança drástica. Pois é, pra você ver essa tá ligado? mudança. Porque, por exemplo, eu comecei a dar aula, eu escondia minha tatuagem. Hoje em dia você pediram várias vezes pra eu esconder. Não sei se era por causa da tatuagem, mas eu chegava a levar o skate às vezes pro trabalho, aí pediam pra eu não entrar. Pediam pra eu não me vestir Qual de era skatista. a escola? Municipal, estadual, pública? Curso de inglês. Curso de inglês. E escola pública, nem tanto, mas é mais a particular. A pública, depois que eu fui sentindo o ambiente... Por exemplo, eu não tinha tatuagem no braço antes de ser professora de escola pública, porque, por exemplo, essa aqui do skate eu tinha receio. Todo esse preconceito que envolve não só o skate, tatuagem. Já pediram pra eu tirar o piercing da língua pra dar aula. Mas o skate que eu senti que as pessoas tinham mais preconceito, porque eu tenho um skate grande na perna, na panturrilha. Muito mais aí fala assim, Jéssica, evita vir de saia. Ganhe mais de calça. Eu sofria muito preconceito. Tipo, escola municipal, cheguei lá de moicano, sentei na minha carteira, quando eu olhei pra porta da sala, tinha um amontoado de gente e a diretora no meio e falou assim, tá horrível! Aí ela, desculpa. Aí saiu, aí depois chamaram meus pais na escola. Vai ter que raspar. Tipo, pode entrar de moicano e tal. As pessoas começaram a me olhar estranho. Mas depois, 1 ou 2 anos passaram, eu participei de um concurso de desenho lá de charge. Aí fiquei bem colocado. Aí as diretoras começaram a ficar minhas amigas. Assim, tipo, você... O ruim da gente viver nesse meio mais alternativo é que você tem que tentar provar o seu valor. Você sempre questionado. E às vezes você prova o seu valor de formas que você... nem é capaz, entendeu? Assim, eu sofri esse preconceito de faculdade de letras, né? O FRJ, início dos anos 80, eu skate punk, mas eu passava, bro. Entendeu? Eu podia ser maluco, podia chegar com o Walkman ouvindo música aberrante, podia andar de skate no corredor da faculdade, entendeu? Eu podia fazer o que fosse, mas eu passava. Então vai falar o quê? Exatamente. Só não passei quando quebrei o braço. Aí foi outra história. Foi um fator que não, sabe, independeu da minha vontade. Eu quebrei o braço na pista de Campo Grande. Não foi porque eu quis, foi porque eu caí. Enfim, mas
Eu acho que assim, a gente pode resumir a nossa entrevista, né, o nosso papo com uma constatação que skate é resistência e embora esteja cada vez mais inserido na sociedade por conta de Olimpíadas e tudo mais, a gente ainda tem um caminho, sabe, para aceitação, entendeu? Não digo aceitação plena, porque, como dizem as pessoas por aí, nem Jesus Cristo foi aceito por todo mundo e não vai ser o nosso querido carrinho que será. Existe preconceito até dentro do próprio skate, sabe? Pô, longboard, andando em ladeira. Pra mim, tudo é skate, cara. Até com essa questão também da recepção, né, cara? Hoje em dia, eu, novo, não posso me comparar com vocês, mas, tipo, eu vejo que tem menos localismo em alguns lugares, mas ainda tem. Com a recepção daquelas pessoas que estão chegando, que querem aprender, uma criança, uma mina, às vezes até uma pessoa de idosa, mano. O aterro mesmo, pô. O Sérgio é um exemplo disso. O Sérgio. Tá ligado? É um coroão, mano. Tipo, decidiu andar de skate agora, tá ligado? Tá empolgadaço com o seu andador de skate, mano. Acho que o Sérgio ele já é um pouco mais velho que eu. Acho que ele tem sofre 65 anos, na rua, ele porque ele com um surf falou, cara, eu comecei a andar de skate, mudou mudou minha vida. Tô usando as bermudas assim, meia na canela, vou na padaria, fico olhando esse velhinho aí com roupa de novo. E falei, e daí, cara? Tipo assim, mudou a mente de um cara, tá ligado? De uma geração, tipo, muito depois. E é isso, acho que falta um pouco de algumas pessoas que, tipo, às vezes tem uma noção de skate legal, anda pra caramba, ser mais receptivo, sabe? Com quem tá querendo aprender de fato. Tem pessoas que estão ali, tipo, só pela onda da parada, pelo momento, que sempre vai ter alguém assim. Mas às vezes tem alguém que quer aprender, sabe? Tipo, no skate já tem muito isso de todo mundo se ajudar, diferente de outros esportes, pelo que eu vejo. O skate sempre se ajuda, tem uma galera que tem uma união diferente. Mas ainda acho que poderia, sabe, abrir mais Mas eu acho que esse momento mundial que vivemos hoje, onde o capitalismo está na sua enésima potência, e o individualismo, que é a mensagem do momento, é o que tá, eu acho que isso já está começando a entrar no skate, principalmente porque o skate está muito exposto, né? Ele já é uma ferramenta, né? Já é algo para você, né? E ali manipular pelo comércio, né? Eu acho você vê por esse viés. Então eu acho que agora o individualismo entrou no skate, sabe? Total, cara. E eu acho que... Você não vê mais às vezes a pessoa vibrando pela outra. Sempre foi uma forma de expressão individual. Não, sim, mas ainda assim, mesmo esse é o louco, é um esporte individual e mais coletivo que qualquer outro. Sozinho era chato, é chato. Sim, exatamente. Pô, eu não vou andar de skate sozinho. Você tá com a pessoa, ele vai te dar um gás, né, mano? Tipo, então, o individualismo, ele tá na crista da onda e não é diferente no skate. Não é. Às vezes eu costumo dizer o seguinte, cada um tem sua visão de mundo. A minha é o seguinte, eu me peguei discutindo com o eu de 20 anos, tá ligado? Eu tô com 46 anos. E os dois, tipo, discutindo pra caralho. Não, todo skatista é gente boa, que isso, que aquilo e tal. E o meu de 46, não é bem assim, não. Não é bem assim, não, né? Porque anda de skate e é gente boa, não, sacou? Mas eu acho importante a gente envelhecer, mas trazer os nossos eus novos com a gente também, pra gente não perder a nossa essência. Com certeza. Entendeu? Porque o skate também tá muito ligado à juventude, total. A brincadeira, ao lúdico, à infância, sabe? E isso é importante para qualquer ser humano, manter isso. E eu acho porque as pessoas, quando perdem essa conexão com os seus eus de antes, elas se encrudecem muito, sabe? A pessoa fica muito vazia por dentro. Agora sim, a gente depois também... que eu fui pai, que eu... entendeu? Instala, né? Instalou isso. Caraca, então, olha que foda isso. Olha a espontaneidade dela, sabe? Olha ela descobrindo o mundo. Cara, eu não posso perder isso. Isso é o ouro da vida. Exato. Agora sim, é algo que a gente também precisa ter bem consciência. A essência do skate, ela vai mudando, entendeu? Pode ser que para o garoto que comece hoje, os alunos do Nilo, entendeu? Para os pais dos alunos do Nilo, a essência é você vai ser um atleta olímpico. Não, eu não faço assim. Não, eu sei mas que eu não entendo é você, a visão, mas sabe, é uma visão mas na minha época, você vê crianças na minha época era plena diversão. Na sua época tinha diversão com um propósito. Na época dela já foi a diversão com um propósito, talvez, sabe, você pode
desenvolver alguma carreira profissional nisso daí. Hoje em dia, não. Agora é Hoje em competição, dia, mano. Tipo assim, eu não vejo sei crianças não sei que, se, tipo assim... se é essência ou se é Mas é a essência propósito. de cada um. É a essência Eu de não cada um. sei se é entendeu? essência ou propósito. Pra mim, Mas sempre eu vai acho ser que dá pra diversão. manter, Qual é o por exemplo, propósito você que pode você ser uma começa a andar de pessoa... skate? Você pode ser um... É, Vai se exato. divertir. É o Você pode propósito. ser uma pessoa, pode ser um competidor de skate, pode ser o que for. A questão é isso, como é que você vai levar esses... Porque você vê hoje em dia crianças que estão aprendendo ali na nova geração, você fica ali... O skate, quando você pensa em skate, todo aquele ritual de estar andando todo mundo no obstáculo, tem a sua vez, e um vibrando pela manobra do outro, e aí um manda uma manobra maneira, você já tá empolgado, quer mandar uma outra, e tenta a sua linha, aí a galera vibra com você quando você tenta, porque vê você tentando ali, se ferrando, se machucando, mas tu tá tentando. E hoje em dia eu vejo uma galera mais nova que tá ali assim, tipo, a cabeça erra. Já vi crianças assim, tipo, natural, sabe? Você vê que é a ingenuidade da criança, sabe? Que fica assim, Ou erra. até a família Ou quando a não é pessoa isso não que é o professor skate. Pra mim nunca vai treinador. Eu também não acho. Não é. Então acho que é isso Não que é é. muito importante. Eu a gente... vejo muito na Lagoas. É, Se outro exato. professor fosse o treinador. Então, tipo assim, o papel que eu vejo é que a gente tá ali como mediador, irmão, pra uma criança, dependendo da idade, passando valores de vida através desse primeiro momento, através do esporte, tá ligado? Então, beleza, você quer competir? Beleza, vamos trabalhar, mas vamos treinar de uma maneira leve, você não tem que competição, entendeu? É isso, a pessoa vai se compondo, né, cara? Todo um contexto que vai se criando ali, ela vai entendendo, ela vai quebrando barreiras, ela vai se superando. Então, acho que quando você cria essa competitividade, você se isola de tudo isso e fica ali só você. Isso um dia vai ficar chato, vai desinteressar pro moleque, ele não vai mais vai andar de chegar num skate. Não limite tem que nem longevidade. ele vai consegue e vai falar, Sim. e aí, vai estar Não tem sozinho garantia ali, de tá nada. ligado? Não tem longevidade. Seu Exato, propósito. então, eu acho que é muito propósito é importante que a galera entenda isso, principalmente os pais, né, que estão chegando agora, que querem que seus filhos andem, que não é isso, não é esse o caminho, né, de ficar ali, botar meu filho pra se ferrar, tipo, no sol quente ali, e dar um esporro se não acerta a manobra, vem tentar ver como é que é a parada, entendeu? E acho que começa tudo também nessa questão da criação, que é muito individual, né, cada um cria da sua maneira, vê o mundo de uma maneira, mas é isso, ele é um ambiente coletivo, né. Sim. Galera, detesto ter que fazer isso, porém é hora de dar tchau. A gente tem um tempo, né, fixado aqui para a entrevista, já passamos e, enfim. Jéssica e Wilson, olhando para a câmera ali, entendeu? Deem o recado que vocês quiserem divulguem suas redes sociais e tá aberta, as câmeras estão abertas, os mics também, então, por favor. Primeiro, óbvio. Primeiro, sim. Eu acho que o que eu vou falar é o que o Wilson também deseja, que a gente quer chamar a galera a participar do coletivo, quem frequenta a Praça 15, principalmente as mulheres, precisamos de mulheres, né, no coletivo. Afinal, como eu disse, né, a Praça 15, na verdade, o coletivo são todas as pessoas que frequentam a Praça 15, não é porque a gente conquistou, né, a legalização de andar de skate na Praça 15 e aí que agora tá tudo conquistado e a gente não vai fazer mais nada. Não. A gente tem que continuar ocupando aquele espaço. E esse é o propósito agora do coletivo, né? A gente ocupar esse espaço. Então a gente tá chamando pessoas para somarem com a gente, né? E também até uma frase do Black Alien, a zona de conflito é minha zona de conforto. E eu cresci muito como pessoa, me jogando nesse meio sem saber onde ia dar e ter opiniões diferentes, ter embates, ter muita luta, muitos irmãos chegando para somar, outros saindo, outros entrando, cada um no seu momento de vida. Então isso vai te tornando mais humano. Não é para chegar num objetivo de fazer alguma coisa. Para mim, o objetivo maior de todo é você se aperfeiçoar como ser humano, se jogando num mar de diferenças, de opiniões diferentes, de sonhos diferentes, sabe? E a gente aqui cada um tem seu sonho, né? E corre atrás do teu sonho e de repente cola com seus brothers, não precisa ser com o coletivo 15, de repente você é de outra cidade ou até de outro bairro e não tá afim de fazer nada com o coletivo 15, vai juntar com teus brothers e tipo, correr atrás do seu sonho e fazer eles ajudarem você a realizar o seu sonho, depois você ajuda ele a realizar o sonho dele, sabe? Lá na 15, assim, tem um cara que, me amarro em reggae, tem um sistema de som, tá, então você é o chefe desse projeto, vamos fazer o Jamai 15. Aí o Tagu foi lá e a gente ajudou, né?
O Vinícius agora tá querendo colar para fazer uma parte mais social, Com as crianças. uma interação entre Interação. a molecada, trazer É a molecada de comunidade para andar na 15, porque às vezes a galera fica muito segregada nas comunidades. E o skate nos mostrou o Rio de Janeiro todo, dando calote ou não, enfim, né? Ou de carona com a tua mãe, né? Sabe? Ou pra Vale Transporte. Ou com Vale Transporte. O Todo importante é você conhecer a cidade, sai um pouco da tua zona de conforto, né? Mais uma vez. Entre um pouco na zona de conflito, mas conflito não é guerra, é sair da inércia, é estar sempre em movimento. É isso aí, galera. Bom, com esse encerramento aí com chave de ouro, a gente vai terminando mais esse episódio aí do podcast Skate, etc. Eu sou o Guto Ximenes e eu dedico esse episódio a esse cara aqui, Robson Affini, Jason, Eterno. Valeu, galera. Valeu. Até a Valeu, próxima. Salve. Tamo Até já. juntos. É.